Tá seu bem. marido, sua filha, tudo bem? Acho que agora que entrou no ar. Boa noite É, a todo mundo, boa noite, Elva, boa noite boa a noite. todos os internautas. A família está bem, né, Elva? Ah, graças a Deus, tá todo mundo bem. Todo mundo nesse momento de isolamento social, enfim, É, se protegendo e protegendo também os é, outros, né? no que depender aqui da gente, a gente está realmente isolado já há bastante tempo. Enfim, aqui é a mesma coisa, 2 meses aqui em casa com eu, Cris, as crianças, meus pais, meus sogros também em suas respectivas casas. É, Não é muito fácil, enfim, principalmente para a criança, enfim, a rotina escolar, um pouco também do que a gente vai estar batendo um papo hoje, né? Essa mudança imensa na rotina de todo mundo, especialmente da vida escolar, as crianças com essa questão de ensino à distância, essas aulas online. Então não é fácil essa adaptação, mas, enfim, é por um bem maior. Né? Nós sabemos que, diante de uma doença tão inesperada e com pouca informação ainda por parte da comunidade científica, o melhor a fazer realmente é essas restrições de aglomerações, né, nesse momento. na verdade, Marlos, a gente não tem outro jeito, né? Eu acho que o que a gente está passando, o planeta está passando nesse momento, não nos dá outra alternativa, né? Sim, É sim. um momento de muita ansiedade, muita angústia, né? Muito medo, mas a gente precisa viver, né? Estamos vivendo esse momento e a saída, né? E o caminho encontrado para não perder, né? A gente conseguir se manter um processo educativo, não tem outra forma que não seja o uso das tecnologias, né? Não, e essa questão da utilização da tecnologia, enfim, você, Elva, você que é professora já de uma experiência de muitos anos, que é mestre em educação e que tem também uma grande parte também da sua vida profissional, você se dedica ao tema da educação inclusiva. Uhum. E é algo também que é um pouco recente, quer dizer, não é um pouco recente, mas, enfim, às vezes a sociedade não compreende exatamente de que maneira as pessoas com deficiência, especialmente as crianças, os adolescentes, eles devem ser inseridos na escola regular. Ainda há muitas pessoas que defendem o modelo antigo das classes especiais, enfim, de que não haveria plena possibilidade da inserção de todos os deficientes nas classes regulares, mas eu sei, eu acompanho o teu trabalho e quando fui vereador tive a oportunidade inclusive, na Câmara, de realizarmos audiência pública para debater esse tema. E você é uma profissional que tem se dedicado nos últimos anos, especialmente a esse tema da educação inclusiva, ou seja, da inserção das crianças e adolescentes com deficiência no ensino regular. Então, como é que você poderia explicar para os nossos amigos que estão assistindo como é que houve essa transição enfim, desse modelo antigo das classes especiais e para a inserção nas turmas regulares? Ok. Então, Marlos, na verdade, essa transição ela se deu por múltiplos movimentos, né? Houve sim um movimento ligado à organização do Brasil, no campo da política neoliberal, existem algumas coisas assim, que influenciaram também, mas assim, que foi entendido como algo que pudesse, de alguma forma, ser vista para além, né, dos interesses humanos, né? Mas o que eu tenho certeza, a história tem nos mostrado isso, a história da educação no Brasil tem nos mostrado isso, que na verdade o que impulsionou o movimento hoje, a garantia, né, o direito de todos estarem na escola, foi um processo histórico do próprio movimento de direitos da pessoa com deficiência, né? E o avanço que a gente teve no campo da ciência, no campo da neurociência, da pedagogia, da psicologia, e que apontam a escola como um grande espaço de potencialização do humano, né? Das capacidades humanas. Então, a escola ela promove, né, por meio do seu currículo e por meio de suas ações, ela promove exercícios, né, demandas à pessoa e que em outro local não seria possível, né?
por meio de profissionais, né, que têm formação específica para atender os processos de aprendizagem das crianças, e esse exercício do aprender promove o desenvolvimento. Então, esse entendimento, né, de que a aprendizagem promove o desenvolvimento, que a escola é o local de promoção de desenvolvimento, né, é que a gente se garante, se luta e se garante esse direito na Constituição de 88 pelo direito de uma escola que atenda a todos, né? Porque, na verdade, Marlos, a gente tem que entender o seguinte, que existe um movimento mundial, internacional e brasileiro da educação inclusiva, que é o direito de todas as pessoas estarem aprendendo juntas nos mesmos espaços, né? E um movimento um pouco menor, mas que aí estão incluídas as pessoas com deficiência, as pessoas com autismo, né, as pessoas com indicadores de alta habilidade e superdotação, de que essas pessoas, principalmente as pessoas com deficiência com autismo, o universo escolar, o exercício e a exigência do universo escolar promove desenvolvimento em todas as pessoas e é essencial para o desenvolvimento das pessoas com deficiência. Se a gente começa a perceber no campo do desenvolvimento da neurociência, né, como é que o cérebro se desenvolve, como são feitas as conexões, a escola é o local onde nós sabemos fazer isso, fazemos isso muito bem, entende? Então, excluir a criança da escola é negar a ela o direito ao próprio desenvolvimento, porque algumas aprendizagens nós sabemos que não acontecem nas classes especiais. Porque, Marcos, para além do trabalho com a educação, para além do currículo oficial, nós temos aí todo um currículo formado por práticas, né, por práticas que são permeadas por interações, né? Uma criança vai aprender a falar se ela estiver no universo falante, né? Ela vai aprender a fazer função mental superior se ela for estimulada a isso. O Vygotsky, há muito tempo, no seu livro, se eu não me engano, no livro A Formação Social da Mente, ele coloca que se a gente submeter as pessoas com deficiência a tratamentos em que elas não são, né, estimuladas a fazer função mental superior, elas não farão, né? E as classes e escolas especiais serviram no Brasil durante um tempo, na medida em que essas pessoas não tinham direito nem à educação, né? Não, é importante você ressaltar essa questão, Elba, porque por muito tempo a sociedade mundial, enfim, a sociedade brasileira também, escondiam seus filhos com deficiência, né? Enfim, era algo que era um problema, às vezes, de família, que diziam, né? E a sociedade, não havia interação das pessoas com deficiência na sociedade de maneira plena. E é importante você resgatar essa questão da Constituição Cidadã de 1988 e toda a luta social pelos direitos das pessoas com deficiência, no sentido de afirmar e reafirmar que a escola é o local do conhecimento. E se é o local do conhecimento, é para todas as pessoas. Se ela tem deficiência ou não. E esse conhecimento, Marlos, acesso a esse conhecimento é pré-requisito para o desenvolvimento humano. Entende? Então, quando eu aprendo a matemática, quando eu aprendo a leitura e a escrita, algo de muito importante acontece aqui dentro, que vai refletir aqui e que vai refletir na dimensão humana. Então, eu não posso privar pessoas do direito de se desenvolver. Entende? Sim. Porque se a escola não fosse necessária para um, ela não seria necessária para ninguém. Entende? Veja bem, o que nós estamos vivendo hoje, Marcos? Nós estamos vivendo hoje, na verdade, um grande processo de educação inclusiva, de luta pela educação inclusiva. Por quê? Porque nós vivemos um país em que nem todos têm acesso à informática, nem todos têm acesso ao computador, nem todos têm acesso à internet que mantém uma aula online, né? E a gente está fazendo um grande exercício, o sistema de ensino está fazendo um grande exercício para poder atender a todos dentro das suas especificidades. Então, na verdade, o que nós estamos aprendendo agora é ser inclusivo de fato, é tentar buscar uma maneira, né, de nesse caos em que a gente se encontra enquanto humanidade, muitas pessoas não se perceberam ainda disso, como é que a gente mantém, né, o nível de desenvolvimento, de aprendizagem e desenvolvimento para todas as pessoas, num país em que a gente sabe que muitos ainda vão ficar de fora. Mas é o que nós temos. Não, é o que nós... Verdade, enfim, nós temos hoje milhões, é muito, muito, muito legal você fazer essa comparação do momento que nós vivemos hoje, porque hoje estamos nessa tentativa de milhões se inserirem, milhões que não têm acesso à tecnologia, que não têm acesso, enfim, ao equipamento adequado, à internet funcionando, para que eles possam hoje
dar continuidade aos seus estudos nesse momento. E eu fico também imaginando a inserção também, nesse momento do ensino à distância, com as pessoas com deficiências nos seus diferentes níveis enfim, especificidades da deficiência. Como é que se consegue hoje se fazer essa inserção? Se hoje está tendo dificuldade, como é que isso está na rede pública? Como é que isso está acontecendo na rede particular? Enfim, como é que você está vendo isso? Marlos, a gente tem duas questões aí. A gente tem uma questão que é histórica, que é o velho, diante do caos atual, a gente tem um problema antigo, né? Que é o problema de não conseguir atender a todos dentro da mesma, em condição de igualdade, né? O princípio de equidade hoje está muito melindrado. O princípio de equidade hoje precisa ser de muita força para a gente conseguir um mínimo, né, de equidade. Mas o fato é que o que nós temos hoje, né, na garantia do direito da pessoa com deficiência à aprendizagem, é o mesmo dilema que nós temos no ensino presencial. É a perspectiva de um planejamento, né? Primeiro é garantir o acesso. Se nós só temos o recurso da tecnologia hoje, né, e aí outras formas, eu sei que os sistemas, eu vou colocar daí a pouco que estão sendo feitos, mas o que nós temos hoje, a primeira coisa é a garantia do acesso, né? E a segunda coisa é que esse acesso conduza as pessoas à aprendizagem. E para conduzir a aprendizagem, a gente só tem eu penso em duas formas, né? E aí eu estou falando enquanto professora da rede municipal São Gonçalo, enquanto professora DOC 2, enquanto professora alfabetizadora, enquanto psicopedagoga. Nós temos que garantir o foco no aluno, o foco no seu desenvolvimento e o foco no planejamento. Esse é um dilema antigo que nós temos nas escolas. O que nós temos é que trazer esse dilema e a solução desse problema, né, é como, né, fazer, a partir da perspectiva do planejamento, considerando a necessidade de todos os alunos, todos. Todo significa o meu menino com autismo, o meu menino com deficiência intelectual e a minha criança que não tem, né, que está dentro de um padrão considerado normalidade. Como é que eu vou planejar, né, por meio da educação, né, do uso das tecnologias, né, de forma como nós estamos tendo hoje, como é que eu vou conseguir atingir todos esses alunos? E aí eu só vejo uma maneira, a gente precisa fazer valer, Marlos, aquilo que a LDB é muito clara, né? Talvez não só nesse sentido, nós vamos ter que potencializar a família, né? A família hoje... Envolver mais a família na escola, no processo de educação? Psicoeducação, orientar a família a esse novo processo. A família não vai virar escola, a casa não vai virar escola, né? E nem a escola, né, vai se estender. Aliás, Elva, deixa eu até aproveitar o momento de te interromper rapidinho, abrir um parênteses. Dentro desse contexto que a gente está vivendo da pandemia e das crianças em casa e os pais tendo que acompanhar esse ensino à distância, eu acho que aquela turma que estava defendendo o ensino à distância, a educação em casa, eu acho que já estão todos arrependidos, né? Não, perdeu a graça. Porque escola é muito mais que isso. Na prática, o negócio é muito diferente, né? Escola é muito mais que isso. Porque, na verdade, como eu coloquei, a família não vai... o lar não vai virar a escola. Agora, nesse momento, nós não podemos perder a janela de desenvolvimento em que todas as crianças se encontram, com ou sem deficiência. Todas elas precisam aprender. E a escola, existe um conteúdo, né, que nós temos que trabalhar, e esse conteúdo ele tem que ser trabalhado porque ele promove desenvolvimento. Então, potencializar a família, na perspectiva da psicoeducação mesmo, da orientação familiar, né, de que, para a pessoa com deficiência, essa família vai precisar ser muito mais orientada, e nesse momento, né, e as famílias das crianças normais também, do como fazer a abordagem, da necessidade da gente verificar o que hoje nós vamos ter como ensino, né, na perspectiva da qualidade do conhecimento, né, sem provocar mais angústia, sem provocar mais estresse para as crianças, porque nós temos aí escolas particulares, por exemplo, né, algumas, né, que estão sobrecarregando as crianças, né? A gente tem notícia de escolas que estão fazendo, por exemplo, crianças estudarem enquanto o turno presencial era parcial, hoje sobrecarregam uma criança com 6, 8 horas de trabalho diário dentro de como se aquilo ali fosse promover desenvolvimento. Então, na verdade, trata-se de planejamento,
trata-se de foco no sujeito único e trata-se da certeza de que todas as pessoas têm que aprender conteúdo. E se este conteúdo vai precisar de uma intervenção que não é a minha, a pessoa que vai intervir, que vai mediar em casa, precisa ser orientada e precisa ser respeitada. Nós vamos atingir a todos? Não vamos. Ah, mas tem famílias que não participam. Nós temos famílias que não participam no presencial, nas escolas privadas ricas, nas escolas pobres. Entende? O fato é que isso independe a orientação familiar... de classe social, né? Esse envolvimento com a família, na sua experiência. Isso independe de classe social, isso? Do envolvimento da família com a escola? Não depende. Não depende. Nós temos... eu trabalho com um grupo de pessoas... já tenho acesso aos vários níveis de educação. Não depende. Influencia, sim, na capacidade, talvez na possibilidade que eu vou ter, por exemplo, enquanto pedagoga, de estar orientando a minha filha e de uma pessoa que não tem a formação que eu fazer isso. A desigualdade social vai se manifestar aí. Agora, o envolvimento da família com o desenvolvimento do seu filho, quando a família pode não se envolver, né, tanto sendo de classe social alta, quanto sendo das classes menos privilegiadas, né? Eu vejo famílias, por exemplo, eu tenho algumas orientações, né? Algumas crianças que agora enquanto autônoma, estou fazendo orientação, e eu vejo aí famílias... Você tem um trabalho, é importante até ressaltar isso, você tem um trabalho também individualizado, né? Com crianças com autismo, não é isso? Tenho. Eu trabalhava, né? Eu trabalhava até alguns meses atrás no consultório, hoje eu presto serviço autônomo para as famílias, e eu e a minha filha, e eu, assim, eu vejo, às vezes, famílias com pouca, que fazem um esforço muito grande para manter no atendimento, e essas famílias, por exemplo, que elas não têm, né, algumas da escola pública, né, e que elas não têm, por exemplo, impressora em casa, mas elas estão escrevendo à mão aquele exercíciozinho que eu estou passando, algumas atividades para eles, eles estão copiando à mão no caderno de desenho, e o envolvimento não é menor porque elas são mais pobres. Vice-versa também é necessário, é possível ver. Existe um condicionante social que vai dar aquela... existe. Mas não está muito pautada na família pobre, e o pobre não dá... A gente tem uma visão muito errada, sabe, Marlos? De que as famílias pobres não querem que as crianças vão para a escola, ou se elas vão para a escola para qualquer coisa. Não, elas vão para a escola porque a família tem esperança ali. A família, quando bota seu filho na escola todo dia, não se iludam com o discurso vazio de que quer se livrar do filho. Não quer se livrar do filho, ela quer o melhor para o filho dela. Não. E que toda classe rica, todos os ricos colocam o filho na escola porque querem aprender, e os pobres para se livrar dos filhos. Isso não é verdade. Não é verdade. Até porque a gente sabe, né, Elva, que a escola, a educação, ela é muito importante para a ascensão social. Então, inclusive, as pessoas mais humildes sabem disso, têm essa consciência, né, de que se os filhos estudarem, eles terão chances maiores em suas vidas. Sim. Então, a escola também serve também muito também para a questão da mudança de patamar social, e as classes, às vezes, menos favorecidas têm mais consciência, inclusive, disso. Sim. Agora, a família, por isso que eu vejo que, nesse momento, acessar a família e orientar essa família, né, no sentido de entender as relações para o processo de ensino-aprendizagem que vão acontecer naquela atividade que você está fazendo com a criança, né, é extremamente importante. Né, porque é necessário planejar, e é necessário também, Marlos, intervir para valer. Sim. Intervir em cima de um planejamento possível, onde a gente não faça uma demanda excessiva para as crianças, onde a gente não exija aquilo que elas não são capazes de nos dar, mas também a gente não pode deixar dar uma demanda também muito fácil, de tal forma que ela perceba que não está sendo tratada com respeito suficiente para que ela possa se desenvolver, entende? Esse dilema é o dilema da escola presencial também, não é do... No momento agora a coisa se acirra muito mais, né? Fica mais difícil. E vou tentar aqui, está tendo muito comentário aqui, vou tentar falar aqui algumas pessoas aqui, porque está travando aqui. É importante ver como é que a gente precisa se inserir na tecnologia
E a gente Tá vai se gravando. enrolando também, porque eu estou com um computador aqui, mas aí tem as pessoas que estão se manifestando, mandando aqui o abraço, Cristina Gomes, mandando aqui boa noite para você, Walter Pereira também. E aí, ao longo da nossa conversa, eu vou tentar aqui ver se eu consigo falar mais de algumas pessoas que estão comentando, porque esses instrumentos da tecnologia deixam até a nós adultos que utilizamos isso quase que diariamente, um pouco complicados, né? Enfim, não é fácil, ainda mais para as pessoas. Eliana Valentim mandando aqui para você também boa noite, muita sabedoria na professora Elva, parabéns. O Elias Almeida, parabéns pela convidada. Marlos, Obrigada, gente. Gisele Ribeiro, foi minha professora de estágio de turma especial, excelente profissional. Abraço. E aí eu vou tentando aqui ver os comentários da turma aí, que certamente a audiência está alta, porque professor atrai muita audiência, né? Sempre os alunos acompanham, né? Isso é interessante, Elva, porque eu sou filho de pais professores e minha esposa é professora também, e os alunos, parece que eles são alunos a vida toda, né? A vida toda. 20 anos depois você encontra um aluno na rua, vejo isso muito com meu pai, com minha mãe, minha esposa um pouco menos, né, de tempo, né? E os alunos, enfim, crescem, enfim, de barba na cara, às vezes com filhos, e tratam o professor como se fosse ontem, né? Então, essa é uma ligação que não se perde, né? Não se perde, e é uma ligação muito bonita, porque vê-los na rede, vê-los assumindo cargos, vê-los lutando por aquilo que a gente os ajudou a construir, né? É muito bonito. Não dá para... É impressionante essa ligação realmente do aluno com o professor. E aí, falando nessa questão da inclusão, da importância da criança e adolescente com deficiência estar integrado, inserido na comunidade escolar, e eu acho que isso também é fundamental para os alunos ditos normais, que não possuem deficiência, para que eles possam conviver com pessoas, com crianças que têm especificidades diferentes, né? A diversidade no ambiente escolar. Esse é um dos princípios que também se ancora ao princípio da educação para todos, né? É que na medida em que a gente só vai ser democrático quando a sociedade quando a escola for democrática, né? A quem defina esse princípio, e que a sociedade só vai ser inclusiva quando a diferença fizer parte do nosso cotidiano, né? Enquanto essas pessoas não estavam, as pessoas com deficiência não estavam na escola, elas não eram vistas, não eram pensadas, né? E hoje, uma criança pequena, ela já sabe, né, intervir junto a uma criança que tem deficiência, que tem autismo. As relações se estabelecem entre as crianças por meio do currículo, né, traçado ali, né, nas relações entre as crianças, e o desenvolvimento que acontece por essas relações é muitas vezes maior e impactante na vida da criança do que, às vezes, o próprio currículo do conteúdo escolar. Agora, quando o conteúdo escolar, que nós sabemos que temos que fazer, né? Você está saindo aí, Marcos. Eita. Vocês estão me ouvindo? Não sei se vocês... Oi, Marlos, caiu aí. Não te ouço, não. Não te ouço. Ainda não. O meu tá tudo ok. Você tá me ouvindo? Eu não te ouço, não. Você tá aparecendo com o seu microfone cortado. Vai em cima dele de novo. Tira o fone. Não. Tira do...
Tira do computador. Não te ouço. Não te ouço. O meu tá tudo ok aqui. Oi. Ai, voltou. Escuta? Escuto. Eu resolvi testar de voltar para o link, então deu tudo certo. Então, Marlos, a convivência, né, das crianças com deficiência, das crianças com autismo e com as crianças normais, né, a criança ela aprende desde cedo a lidar com a diferença com muito mais facilidade, né, porque a diferença é a coisa que nos iguala, né? E a escola, durante muito tempo, não permitiu que a diferença se fizesse presente. E a minha preocupação agora, em tempos de pandemia, você nem sabe como, e quem me ouve, me conhece também, eu estou com uma preocupação enorme. Primeiro é o coronavírus, né? A segunda preocupação é que, no meio disso tudo, né, um grande golpe aí na educação inclusiva está vindo, né? Porque quem viu aí a conversa dos ministros, né, me parecia, da reunião com o presidente, me parecia muito claro que vamos aproveitar essa imprensa ocupada com o Covid e vamos fazer outras reformas. E uma reforma que me parece prestes a ser publicada é a reforma da política inclusiva, sabe, Marcos? E sério, isso é muito sério. Primeiro que é uma reforma que é inconstitucional, né? É uma reforma inconstitucional, mas vai vir com força de governo. E a gente vai ter que reagir, né? E reagir nesse momento a gente precisa Mas a LDB não prevê isso, não garante isso com base na Constituição? A educação inclusiva não é garantida pela LDB? Olha só, o que acontece, Marcos? Brasil tem as coisas esquizoides, né? Uma coisa muito estranha. Nós temos a Constituição Federal que diz que a educação é direito de todos, né? Dever do Estado e da família. Mas, no meio disso tudo, né, nós temos aí instituições, interesses, né, de se manter alguns guetos, né, de educação especial ainda. Então, quando a LDB sai em 96, ela sai ainda com algumas possibilidades de exclusão, né? E aí a LDB permite, mas é letra morta, Depois você sabe aquela legislação que está lá só porque ninguém atentou para mudar? Porque dentro da própria LDB, as novas alterações, né, elas já invalidam aquilo ali. Mas ainda está, por exemplo, você tem a LDB que repete os princípios da educação, inclusive da educação especial na perspectiva inclusiva, porque, na verdade, a gente tem educação especial, educação inclusiva, como um movimento de direito de todos aprenderem juntos, e aí a gente está com o homossexual, com o deficiente, com o branco, com o amarelo, né? E nós estamos com os pobres, com os ricos, e dentro desse recorte, uma modalidade de educação escolar, que é a educação especial. Essa modalidade de educação escolar, ela tem um público-alvo definido, que é a deficiência, pessoa com deficiência, TGD, o TEA, né, e o indicador, e as pessoas com alta habilidade de superdotação. Esse povo, essas pessoas aqui, que historicamente foram excluídas da educação brasileira, elas hoje são trabalhadas na perspectiva da educação inclusiva. Ou seja, elas são atendidas por uma modalidade que é reconhecida como um recurso de serviços, né, ofertados nos vários níveis e nas várias etapas da educação básica brasileira e da educação superior. Então, esse grupo aí quando você vai lá na LDB, você ainda tem, você sabe que eu sempre falo para meus alunos assim, sabe aquele filme de terror que você pensa que o vilão morreu, aí no finalzinho do filme aparece assim a mãozinha dele afogada, tipo assim, vai ter outro filme? Então, lá... aquele filme de Sexta-feira 13, do Jason, né? Isso. Jason, sempre tem um pedacinho. Aí tem um pedacinho da LDB que ele vai dizer que haverá quando necessário, nessa criança, quando necessário,
ela vai para a classe ou escola especial. Mas isso vira letra morta depois da Convenção Internacional, vira letra morta primeiro que é inconstitucional, porque a Constituição já garante o direito de acesso permanente na escola para todas as pessoas, e que apenas o AEE seria feito na rede regular de ensino. Já é inconstitucional quando surgiu. Mas, com o decreto 6949 de 2009, que tornou a Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência, de 2006, com status de emenda constitucional, isso, e com a lei do autismo e com a lei brasileira de inclusão, né, isso não aparece, fica inviável no campo do direito, no campo, entendeu? Do estabelecido, inclusive hierarquicamente. Agora, no Plano Nacional de Educação, a meta 4, ela faz, infraconstitucional, é um plano de metas, mas lá a força se fez presente, né? A força que, para mim, não é força do bem, né? Para mim, a força do bem é a força da inclusão. É a força da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Mas lá, na meta 4, o termo preferencialmente, que na Constituição ele está apenas relacionado ao atendimento educacional especializado, na meta 4, mais ou menos, está definido a universalização do atendimento educacional especializado das pessoas, né, público-alvo de educação especial. Esse termo, preferencialmente, ele está relacionado à educação básica e está relacionado ao AEI. Então, há ali também já uma pontinha do mal querendo renascer para uma nova visão, para uma nova versão. E essa nova versão encontra hoje um ambiente, né? Encontrou um ambiente muito, muito fértil, né? Uma terra muito fértil para poder florescer, e parece que já está sendo, para ser publicada daí a uns dias, essa política que, na verdade, vai nos levar a 61 e a política de integração de 94. Eu tenho um artigo publicado com uma amiga nos anais da UERJ esse ano, Seminário Redes, onde eu fiz uma comparação entre a nova proposta, né, que, segundo eles, foi discutida pelo povo, né, e a gente vê claramente ali, né, um retorno à LDB de 61. Na verdade, se valer, o que a gente espera que não, as mães de pessoas público-alvo de educação especial vão ter que pedir, por favor, para seus filhos terem direito de aprender e se desenvolver. Isso é muito sério. Quer dizer, esse retrocesso, a inclusão deixaria de ser um direito da família, um direito do aluno, um direito do cidadão, para ser uma concessão. Um favor, né? Uma concessão. Posso fazer se eu quiser. Se eu não quiser, isso aí. Eu não faço. É isso. Eu me digo que não estou preparada e te mando para alguém que também não está, mas que vai receber um bom recurso do Fundeb para isso. Aliás, essa questão da preparação, é importante você ressaltar isso, enfim. Quero deixar claro aqui, Elva, que ao longo... Não sou professor, eu sou advogado, você sabe disso, mas já tive a oportunidade de ter mandato na cidade, sempre defendi a educação inclusiva, enfim, sempre aprendi muito com você e continuo aprendendo de que essa luta é uma luta de toda a sociedade, todo mundo tem que estar envolvido, no sentido da gente garantir os mesmos direitos para todas as pessoas. Então, isso é algo que a gente tem que continuar a defender, independente dos retrocessos do ponto de vista federal, que às vezes a gente olha para o governo federal, realmente parece que a gente não está em 2020, parece que a gente está em 64. Esse é um outro debate. Em alguns casos, na pré-história, né? Não vamos permitir que a gente tenha retrocesso nessa área da educação inclusiva de maneira alguma. Mas eu sempre também percebi que muitas vezes o avanço da educação inclusiva na rede pública, às vezes tinha dificuldade. Travou, Marlos. Não te ouço, só te vejo parado. Foi meu anjo da guarda. Vou entrar de novo. Você está escutando aí, Cris?
Oi, Elva. Oi. Olá. Me escuta? Então, foi meu anjo da guarda que fez travar. Você ia falar que os professores da rede não estavam preparados, é isso? Não, é porque muitas vezes você alega para se tentar barrar a política de inclusão, sempre eu escutava isso, olha, os professores não estão preparados, a rede não está preparada, não há profissionais, por exemplo, professor de apoio especializado, e lembro que você, quando você teve uma luta muito grande para criar essa categoria profissional, o primeiro concurso, você que idealizou o primeiro concurso aqui na cidade, e muitos dos profissionais que lograram, que conseguiram aprovação no concurso, foram profissionais que tiveram cursos contigo, enfim. Essa é uma luta que eu acompanhei, de ter a criação dessa carreira no magistério municipal do professor de apoio especializado. Mas sempre se tinha muito esse argumento, e eu percebi às vezes que isso parecia uma desculpa do poder público, no sentido de não fazer a integração, a inserção. É mais ou menos por aí? O que você acha? Eu acho que existe um equívoco, na verdade, né, construído talvez até no campo da ideologia, e às vezes mesmo na questão do próprio poder público. Eu sei, só Deus sabe, né, a luta que eu tive para cumprir a ordem deles de fazer concurso professor de apoio, concurso para intérprete, para professor Braille e para o próprio transporte cidadão, né? Eu sei a luta que foi... Transporte cidadão, isso, e vencemos, né? E conseguimos implantar, né? Mas o que, na verdade, a gente tem, o Marlos, é uma ideia equivocada de que é preciso um preparo muito grande para eu trabalhar com a criança público-alvo da educação especial. Então, eu penso assim, né? Eu sei disso, né? Nós temos um grande grupo de professores, um pequeno grupo, que acha realmente que não está preparado e ele tem medo, mas ele vai estudar. Ele vai mudar e ele vai ver que a coisa vai funcionar. A questão é que há um equívoco conceitual, pedagógico muito grande nesse discurso, porque, na verdade, nós não temos... Você quer me dar atenção? Nós não... O professor gosta de... Vem cá. Vou te mostrar aqui qual é o problema aqui. Deixa eu ver. É esse aqui, ó. Dá tchau. Oi, rapaz. Vou botar seu pai de castigo, hein, João? Tudo bom, João? Tudo bom? Olha, hein, vou botar seu pai de castigo. Não está prestando atenção, não. Você que está distraindo o rapaz, é? Ele estava pedindo para eu ligar o videogame, é mole? Fala agora não dá. Depois eu ligo. É o home office. Então, Marlos... Tem que atender várias, enfim... várias demandas. Tem que resolver várias questões. Uma coisa que eu gostaria também de falar daí a pouco. Olha só, o que acontece, né? Na verdade, Marlos, para eu fazer uma abordagem adequada, o que eu preciso, o que está preparado para trabalhar com a criança público-alvo da educação especial? Preparo é esse. É o preparo da busca. É o preparo da formação inicial. É o preparo da formação continuada. É o preparo da busca no cotidiano. Todos nós, não existe Vygotsky para pessoa com deficiência. É Vygotsky. Não existe o quê? Não existe a teoria de Vygotsky para pessoa com deficiência. É a teoria de Vygotsky. Explica para mim e para os nossos... Não, tudo bem. Você vai chegar lá. Não existe Piaget para pessoa com deficiência. Existe Piaget. Beleza. Então, toda a teoria que nós aprendemos na escola, na graduação, ela é aplicável a todas as pessoas, porque ela fala de desenvolvimento humano e as pessoas com autismo e com deficiência, elas são pessoas humanas. O que nos cabe é aprender, de fato, com essas pessoas, com essas teorias, a buscar no cotidiano, a partir dessa teoria, um diálogo que potencialize mais a minha prática. Isso só vai acontecer, Marlos, quando eu decidi fazer. Porque quando eu decido fazer, eu vou olhar para aquela criança com autismo e vou pensar assim, nossa, ela está quase verbalizando a primeira palavra. Então, se ela está quase verbalizando, como é que eu posso intervir? Vygotsky me falou, quando ela está quase, ela está numa zona de desenvolvimento proximal aberta. Então, mas eu aprendi também que eu posso potencializar essa comunicação se eu fizer uma videomodelagem ou se eu fizer uma intervenção por imitação, por equóico. Então, na verdade, tudo aquilo que a gente aprendeu lá atrás, a gente precisa, né, trazer para o cotidiano e para resolver uma solução, que é ensinar essa criança que é um sujeito único. Por quê?
A psicologia é a mesma, a pedagogia é a mesma, tudo é o mesmo. O fato é que a gente não aprendeu até hoje, Marcos, a gente não aprendeu até hoje ainda, a escola brasileira, talvez a grande parte da escola mundial, não aprendeu até hoje que se nós não focarmos no aluno enquanto sujeito único, para percebermos, a partir daquilo que ele ainda não sabe, a necessidade de planejamento de ações adequadas para que eles venham saber, nós não vamos ensinar ninguém. Não vamos ensinar ninguém. Então, o professor está preparado, está, né? E o preparo cotidiano e pleno não existe para ninguém, nem para nenhum aluno, nem com deficiência, nem sem deficiência. Na verdade, a prática pedagógica é um desafio muito grande. Está preparado? Está. O plano de carreira de São Gonçalo é um bom plano, nos estimula a estudar sempre. Vamos olhar o nível de enquadramento, o número de professores que enquadram, e o campo de estudo que esses professores fazem. Por exemplo, é preciso construir isso no cotidiano. Eu estou agora trabalhando, né, orientando uma escola, né, um trabalho muito bonito de uma escola pública de São Gonçalo, no campo da aprendizagem, da neurociência, dentro da própria escola, né, dela, num projeto de mestrado que está acontecendo lá. Os professores participaram em meia pandemia, estudamos em meia pandemia, pesquisamos em meia pandemia, e estamos organizando sequências didáticas para o retorno. Da mesma forma, acabamos agora um curso de atendimento educacional especializado excelente, que a professora sou eu, né? Então, assim... Então, esse curso é bom, tenho certeza. É bom, esse curso é bom. Tem outros bons também, mas o meu também é bom. E aí você verifica como que o Lucchesi, que é uma pessoa muito, muito reconhecida, né, um grande estudioso na área da avaliação da aprendizagem, ele tem uma sacada muito importante. Ele diz assim: a superação do fracasso escolar, e aí eu já transponho para o sucesso da escola inclusiva, né, está na avaliação. Não está na formação, não está no planejamento, está na avaliação, porque a avaliação é inerente ao planejamento. A avaliação da escola? Não, a avaliação, na reconceitualização do que é avaliação para todos nós. Porque se eu olho para o meu aluno e eu avalio na visão prospectiva e vejo, eu uso os instrumentos de avaliação, inclusive a minha observação cotidiana, para intervir de uma maneira mais adequada. Então, quando eu vejo a avaliação como um grande retroalimentador da minha prática, eu, a partir do que essa criança está me mostrando, eu vou buscar, junto com o meu colega de trabalho, eu vou buscar no livro que eu tenho, eu vou pesquisar na internet e eu vou reorganizar a minha prática. Sem isso, nenhuma escola dá certo. Existe escola assim, 100%? Não existe, mas existem excelentes profissionais, tanto na escola pública quanto na escola privada. Porque você não pode, Marlos, como é que a gente consegue explicar? Né? Vamos pensar no IDEB, né? No IDEB altíssimo, lá naquela escola onde a violência é algo perverso, onde a pobreza é perversa, e a gente tem um índice um IDEB muito baixo numa escola de centro de cidade. Continua ainda. Tem uma escola, se não me engano, que é do bairro do Salgueiro, uma escola pequena. Continua despontando. Estadual, municipalizada. É a melhor no IDEB em São Gonçalo ainda, aquela escola? Olha, ela não está como a melhor, mas está como uma das melhores. Das melhores, continua, então. Ela manteve continua, tá, não é a primeira, deve ser a segunda. Impressionante. Esse é um trabalho da comunidade escolar ao longo de muitos anos. Né? Não se faz milagre do dia para a noite. Né? Não se faz, mas agora se muda a prática com o exercício cotidiano. Então, fazer o discurso que não está preparado não cola mais, não cola. A menos que a gente assuma ser incompetente. A menos que a gente assuma que está ganhando sem trabalhar. Porque você vê, Marlos, lá na LDB, a LDB ela é clara no artigo 13, ela diz que é dever dos profissionais de educação zelar pela aprendizagem do aluno e prover meios de recuperação paralela para o aluno de menor rendimento. Então, a criança, hoje, quando eu planejo uma intervenção, eu tenho que planejar pensando em todas as crianças. E quando essas crianças estão com condições mais específicas, eu vou fortalecer ainda mais o atendimento a essa criança. Isso é planejamento. Temos profissionais de apoio suficientes? Eu acho que talvez... Nós só tivemos aqui em São Gonçalo um único concurso para professor de apoio especializado. Não. A gente teve no meu governo, no nosso governo, 2, né? E nos governos posteriores também tivemos concurso de professor de apoio. O problema, concursos posteriores. Teve. O problema, e chamando todos eles.
Mas sabe qual é o problema? O problema é que o professor de apoio, ele virou substituto do professor regular. É um equívoco. O professor de apoio é o professor do aluno, é o professor regente. E o que caracteriza a necessidade de professor de apoio? Quando as exigências que esse aluno me faz vão para além daquilo que os outros alunos também fazem. Culturalmente, sabe o que se construiu na nossa cidade e em outras cidades também? É que você tem deficiência, logo você é igual a uma pessoa que precisa de professor de apoio, não necessariamente. Nem todos os alunos necessitam, então. Não, é a condição que a criança se. Nós temos crianças com autismo que aprendem com muita facilidade, que já tem um comportamento adequado ao que vai garantir, né, a sua autonomia dentro da escola. Então, para que ela precisa de profissional de apoio, né? Mas aí já vai assim, ó, é profissional de apoio, então tem que ter apoio. É isso, tem que ter apoio. Porque daqui a pouquinho, mal, a gente vai ter mais professor do que aluno na sala de aula, se continuar nessa perspectiva. E pior, sem aprendizagem. É uma coisa muito séria que tá certo. E, Elva, a gente está aqui já chegando no final. Deixa eu ler aqui, tentar ler aqui algumas pessoas que estão mandando mensagem para você aqui. O Birajara Alves Carneiro, falando excelente gestão da Elva na Prefeitura de São Gonçalo na Educação Especial em 2010. Valdineia Celestino, parabéns. Mônica Lopes, amei fazer o meu estágio usando essas teorias. Deixa eu ver se eu acho aqui mais aqui. Tinha uma pergunta aqui da Sandra Mara. Está escutando? Não escuta? Estou escutando. Eu vi uma pergunta aqui da Sandra Mara. Um abraço, Sandra. Sandra estudou comigo e muito tempo que eu não a vejo, Sandra, mas Sandra também é professora, também é mestre em educação. Ela está comentando aqui. Não escuto você, Elva. Hã? Agora te escuto. A Sandra Mara está aqui fazendo um comentário sobre o seguinte: não é necessário conhecer as limitações de cada necessidade? Oi? Se não é necessário? Não, olha só. Não é necessário conhecer as limitações de cada necessidade especial. Por exemplo, tenho alunos com autismo. Para mim, ficou muito mais fácil pesquisar e auxiliar meus alunos autistas sabendo um pouco mais sobre eles. Conhecendo cada aluno. Mas eu não falei que não é necessário, não, pelo contrário. Na medida em que eu planejo e que perceba a dificuldade desse aluno, para eu poder intervir, eu vou pesquisar e aí eu vou conhecer. Claro que nós temos que estudar, temos que aprofundar, o sistema tem dado vários cursos, os professores têm buscado isso também, mas isso é necessário, claro que é da mesma forma que é necessário conhecer como se processa o desenvolvimento de um cérebro normal. Eu também preciso saber como é que as crianças aprendem. Claro que sim. Caiu de novo. Oi, Marlon. Oi. Sabe por quê? Toda hora a gente tem problema aqui de sinal, porque nós estamos no horário nobre da internet, né? Parece que agora esse horário é de 7h30, 8 horas da noite, que é o horário que todo mundo quer acessar, e aí a gente acaba tendo problema de conexão. Mas é isso mesmo. Você pagou a conta direitinho, né? Tá pago. Só que eu acho que vou ter que pagar uma internet mais forte, talvez mais robusta. Que as crianças também já usam muito também, né? Porque deve estar todo mundo no lugar, velho. Todo mundo usando aqui. E tem essa história. Quando era criança, era só usar a TV. Hoje, para ele, não. É Netflix, é YouTube, enfim. Essa coisa toda aí. Mas deixa eu ver se eu consigo ler mais alguns comentários aqui. Tati Canto, excelente. Não sei se a Tati foi sua aluna, mas a Tati conheço ela desde criança. Filha da professora Sueden. A Mônica que não consegui ler. Juarez Calixto, parabéns, professora. A Valdineia está comentando aqui que tem criança
com autismo que ajuda crianças que não têm autismo, né, que ela conhece essa ela faz situação. um trabalho muito bonito. A Ana Lúcia Prado, profissional maravilhosa, diga a ela que meu filho Iago está mandando um beijo para ela. Iago está mandando um beijo para você. Disseram que está mandando muitos beijos para ele. Aí, Iago, a professora está mandando beijo. A Débora Alessandra, muito importante a discussão, precisamos dessas discussões com mais frequência. A gente está com muito comentário aqui, enfim, eu acho que mais de 100 comentários aqui, quase 200 comentários, muita gente participando. Que bom. Assunto, Nélia Fagundes, assunto excelente e inesgotável. Fica clara a necessidade permanente da formação e informação. E você sempre também defendeu muito isso, né? A questão da formação permanente dos profissionais de educação. A busca, Marlos, pela formação no cotidiano da escola ela é muito importante. A busca, assim, a formação dada pelo sistema, ela é importante. O curso de janeiro, o curso de fevereiro, o curso de férias, o curso de EAE, que a professora Ialva vai oferecer daí a pouco, já ofereceu para a CEMED, isso é muito importante. Mas o que nos fortalece é a necessidade, e a gente tem que construir isso na cidade de São Gonçalo, no horários específicos de planejamento, por menor que ele seja, né, que a gente, e no horário cotidiano da nossa aula, a gente comece a buscar essa formação em serviço. Buscar na teoria a busca para os nossos problemas cotidianos, porque tem solução. Tem muitos livros publicados, tem muitos manuais orientadores com um trabalho praticamente pronto de como a gente fazer, como fazer a intervenção. Então, nos falta buscar entre nós mesmos, né, no cotidiano da nossa ação com o colega de trabalho, essa formação em serviço. Porque é essa formação continuada em serviço que vai buscar articulação entre teoria e prática, né, que não se dissocia, mas às vezes parece que há algo que torna, né, muito, assim, não tão visível essa articulação, mas é impossível você agir sem teoria, mesmo que você não saiba, né? Ou sem ideologia, melhor falando, né? O fato é que no cotidiano, quando eu olho para o aluno e digo, poxa, por que com ela eu a ensinei a falar e com ele está tão difícil, né? E aí eu vou ler mais, eu vou buscar mais, eu vou intervir de melhor maneira, e aí dentro da escola a gente está buscando essa solução. Para além disso, é a busca pessoal, né? O Perdão nos coloca que o professor tem que ser agente da sua própria formação, né? Professor pesquisador, daquele que olha para o aluno e vai em busca do conhecimento, porque é um exercício da nossa profissão, né, Marlos? Nós somos privilegiados, nós profissionais de educação, professores, nós somos privilegiados, porque nós trabalhamos como ninguém com desenvolvimento, né? Somos nós, o desenvolvimento está ali, a janela de oportunidade está acontecendo, o desenvolvimento está sobre nossos olhos, e a nossa responsabilidade é muito grande para todas as crianças, né? Então, na verdade, você falar em educação inclusiva, na verdade, você está falando em educação especial, você está falando... A educação, a Mantuan diz que a educação especial, ela mexe com a escola comum, porque na medida em que eu vejo que eu consegui com aquele menino que tem tanta dificuldade, eu fico pensando assim, por que aquele não consegue? Então, dá para fazer com ele também. E aí a gente acaba, né, melhorando a escola como um todo. Tem muita coisa boa acontecendo em São Gonçalo. Tem muita coisa boa acontecendo no Brasil. Né? A gente costuma divulgar mais o que não dá certo, mas tem muita coisa acontecendo de bom. Entendeu? Agora, o momento é muito difícil, estamos todos em sofrimento. Os professores também, isso que eu queria ainda colocar, né? Nós, professores, nós estamos extremamente sobrecarregados, porque nós temos aí que reorganizar nossa prática, pensar 1000 vezes antes de bolar uma atividade, né? Caiu de novo, Marlos. Oi. Então, Marlos, os professores também estão tendo que se reorganizar de uma forma para o uso de determinados recursos que nós não estávamos acostumados a usar, né? Para uma professora fazer 15 minutos de um atendimento, ela já planejou pelo menos 1, 2 horas antes disso, né? E ela sabe que ela não está conseguindo atingir a todos também. Ao mesmo tempo, ela é aquela mãe que também está dividindo o computador com o filho, para o filho poder também estar estudando, e ela também é aquela pessoa que está estudando e que tem que fazer a prova da pós-graduação, que ela está fazendo à distância. Então, há uma sobrecarga muito grande
sobre os profissionais da educação nessa hora. E uma preocupação muito grande com o retorno. Né? Como é que vai ser esse retorno? Como é que ficará a questão dos dias letivos, né? E mais do que isso, como é que vai ficar a vida aí, posta em perigo? Né? O retorno, enfim, das atividades das escolas é algo que vai ter que ser muito bem pensado, muito bem organizado, né? Porque a escola, naturalmente, é um espaço de aglomeração, né? Não tem jeito. Enquanto o Papai do Céu não permitir que a inteligência humana encontre uma vacina, encontre um medicamento, vai ser risco de vida. Entendeu? Veja bem, eu tenho uma criança com autismo que a grande maioria deles tem alergia, tem problemas respiratórios, a gente sabe disso. Tem problemas respiratórios, é verdade. Aí como vai ser? Como vai ser esse retorno e que condições nós vamos dar aos próprios profissionais da educação de ter saúde nesse processo de retorno? Isso aí precisa ser muito bem pensado. O que a gente tem que fazer valer agora, Marcos, é uma intervenção possível, que a gente não perca a oportunidade do desenvolvimento promovido pela aprendizagem. Então, nós temos que garantir a aprendizagem dos alunos, né, possível, né, sem entrar numa lógica de que nós estamos, que a escola está dentro da casa, porque não está. Não está. Né? E precisa estar não da forma que ela deveria estar, né? Como comecei a fala, né? A família não vai substituir a escola, o ambiente é outro, a lógica é outra. Agora, o retorno tem que ser muito bem pensado, porque eu não sei, sinceramente, me desculpem se eu vou decepcionar vocês, mas eu não sei se eu tivesse um filho hoje em idade escolar, qual seria o meu posicionamento para o retorno dele às aulas. Sim, mas eu compreendo perfeitamente. Né? Perfeitamente. Eu vou arriscar a vida do meu filho. Aí não é nem a professora que está falando, é a mãe que está falando. Eu não sei. Outro dia uma pessoa me perguntou, professora, se eu fosse seu filho, o que você diria com relação a seu neto? Eu disse a ele, tire da escola. Um menino alérgico, um menino com problema sério de saúde, e o sistema apontando para o retorno às aulas. Eu falei, não leve. Não leve. Porque a gente não sabe, né, onde isso vai parar. E a gente pede a Jesus que pare logo. Mas a gente não pode ser irresponsável. Então, o retorno às aulas é assim, temos que garantir o vínculo com a aprendizagem, temos que garantir responsabilidade no planejamento, de orientação às famílias que mais precisam, orientação àquelas famílias, inclusive, no lidar do cotidiano, para não perder o vínculo com a aprendizagem e não promover comportamentos inadequados ao processo de aprendizagem. Temos que fazer isso? Temos. Mas também não vamos fazer o discurso de que o retorno, o mais rápido possível, vai resolver, porque não vai resolver. A gente precisa ter vida, né? E precisa ser responsável. E nós, profissionais da educação, também precisamos, essa lógica também, que eu não estou entendendo, ainda bem que São Gonçalo não está nessa lógica, né? Eu não estou entendendo. Marlon, sinceramente, às vezes eu tenho muita dificuldade de entender as coisas, sabe? Eu não entendo. Por que um professor, um pedagogo vai fazer na escola se não tem aluno? Eu sei que existem algumas atividades X, mas você vai fazer aglomeração. Se você vai para uma escola para distribuir um kit, você está arriscando a vida do profissional. Você está colocando esse profissional, a família dele em risco. Você está colocando em vida o risco das famílias que vão lá buscar determinadas coisas. Olha só, Marlos, eu fiz um aulão há uma semana atrás, né, por compromisso espiritual, de fazer um aulão véspera de prova, mas eu percebi, prova de concurso, eu percebi que as pessoas precisavam de alimento era hoje, não é na véspera da prova, que é 30 de agosto. Eu fiz o aulão. E assim, eu fiz online. Por que eu fiz online? Se eu colocasse o nome da instituição para essa pessoa e levar o quilo de alimento lá, as pessoas não saem de casa. Entende? Então, é preciso assim, pensar que você colocar um profissional da educação para estar lá na escola, dizendo que ele está lá na escola, eu não entendo porque é que você tá, alguns municípios estão com essa lógica, né? Volta o pedagogo, volta o profissional, volta fulano, volta ciclano, e faz o que lá? Estranho, né? Se expõe, não é por aí. Expõe, enfim, a gente, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, a gente ainda não tem segurança
nenhuma em relação a quando a curva da doença, a curva de contaminação, ela vai começar a descer, porque ela está subindo ainda. Infelizmente, está subindo ainda. Todas as semanas, o número de casos e o número de óbitos, infelizmente, está aumentando no estado do Rio de Janeiro. E a gente não vê uma preparação por parte do poder público estadual, dos poderes públicos municipais, nesse sentido de o que fazer. Eu sei também que não é fácil também não é fácil. A figura do gestor, porque as informações são poucas informações, mas também você não pode se abster de fazer a discussão, de se reunir, de propor e de pensar junto. E aí, nesse caso, junto com os profissionais de educação, como vai ser esse chamado novo normal. Tá até aqui a Josi, aqui está mandando aqui um abraço, falando que a gente vai ter que se adaptar a esse novo normal, que vai ser difícil, não vai ser impossível. É verdade, porque às vezes muitas reuniões, por exemplo, que eram presenciais na área da educação, ou como em qualquer outra área, podem ser perfeitamente feitas hoje de maneira virtual, através de videoconferência. Eu tenho feito várias reuniões de trabalho por videoconferência. Nós aprendemos muito nesse período, né, Marlos? Aprendemos muito, aprendemos novas alternativas de atuação. É claro que nós não estamos falando em escola no lar de jeito nenhum, mas algumas coisas a gente pode estar fazendo, aprendemos muita formação, por exemplo, meu curso de atendimento educacional especializado no município, com a rede municipal, eu terminei online e foi muito produtivo, a faculdade que eu dou aula está sendo muito produtivo. Então, assim, estamos aprendendo muito nesse processo, né? E temos que aprender sempre. Mas, assim, por isso que eu vejo que vamos viver um dia após o outro e fazer aquilo que é possível fazer com respeito à dignidade de todas as crianças. Mas vamos ter calma, né? Se for possível nesse momento, né? Não, eu acho que o principal é isso, né? É sermos racionais, de que isso vai passar, isso não vai durar para sempre, mas confiar na ciência, confiar na medicina, e de que isso a gente vai superar. E hoje, no RJTV, estava vendo uma reportagem muito, muito bacana sobre a Fundação Oswaldo Cruz, sobre os cientistas que lá trabalham. Enfim, nós já passamos aqui, o Brasil já passou por algumas epidemias, algumas pandemias graves. Há mais ou menos 100 anos a gente teve a gripe espanhola. Enfim, infelizmente vitimou muita gente, mas passou. O que fica também da importância da atuação governamental no sentido da prevenção, do atendimento à população, a toda a população, especialmente a população que mais necessita. E nesse momento que a gente vai ter que pensar o pós-pandemia, o pós essa situação, é super necessário a junção de esforços dos profissionais e aí das mais diversas áreas, junto com o poder público, para dar o próximo passo, dar esse passo com segurança. Por exemplo, reabrir comércio, como vai reabrir? De que maneira vai ser reaberto o comércio? Para que isso tenha segurança para os comerciários, tenha segurança para os comerciantes, tenha segurança para o público que vai para lá. Então, tudo isso é uma tarefa do poder público. O poder público tem que pensar, tem que planejar e de maneira técnica, acertada, e aí principalmente em relação à escola, em relação ao retorno das aulas presenciais. E num contexto, Marlos, que que o poder, como você falou, o poder público também está numa situação muito difícil, porque é uma realidade que nunca se viveu, né? Assim, para nós que estamos nesse período, né? Agora, uma coisa que eu acho que precisa ser destacada, né? Por toda a dificuldade que se tenha, né? Eu tenho visto, tenho percebido muita responsabilidade, né, dos profissionais da educação. Sabe? Muita responsabilidade, apesar assim, da sobrecarga. A gente vai encontrar algumas dificuldades, algumas pessoas que questionam essa forma de trabalho, isso é normal dentro do contexto democrático, mas eu vejo muita seriedade do sistema, muita seriedade da escola, dos profissionais da educação tentando fazer o melhor possível, e esse é o melhor caminho, né? É o bom senso, mas um bom senso baseado no respeito e na responsabilidade de saber o que eu tenho que fazer. Eu tenho que lutar pela aprendizagem dentro do que for possível e dentro do que for decente, dentro da garantia de direito possível, né? Mas, assim, depois disso, além a gente tem que confiar na ciência, eu confio muito na ciência também,
mas eu acho muito importante que a gente perturbe muito Deus, perturbe muito Jesus nesse momento, para ele um pouquinho, uma inteligência a mais aí para uma vacina, para um remédio, para a gente poder tá voltando. E uma coisa que é muito importante é tentar voltar melhor do que a gente entrou na pandemia, né? Sem Melhor do que... dúvida. Sem Porque dúvida, tem gente que Elva. não muda, não, hein? Tem gente que não muda, não, mas estou tentando melhorar. De vez em quando eu volto para trás, assim, dou umas voltadas para trás no degrau da evolução, mas aí eu vou para frente. Eu acho que vai dar para melhorar um pouquinho. Né? É um desafio para todos nós, realmente, sermos melhores cada vez mais como seres humanos, como profissionais, como cidadãos, após essa pandemia. E, Elva, a gente vai ter que dar um encaminhamento final, né, porque já temos mais de 1 hora. Quero agradecer muita gente que participou, a Francine de Souza, que mandou um abraço aqui, disse da importância do tema. Francine, obrigado, Francine, obrigado, Érica, também, Ana Lúcia Prado, a Luciana Martins, enfim, tem muitos comentários, depois eu vou dar uma olhada, e eu também queria que você também pudesse, se tiver alguma pergunta para responder. Eu vi que teve uma pergunta, acho que do André do Sacramento, sobre a importância do profissional de Libras para as crianças que têm deficiência auditiva, enfim, como é que é essa integração. Às vezes nem toda escola tem profissional de Libras, né? E ele enviou um questionamento a respeito dessa questão, se depois você puder oportunamente responder. Agora, se quiser, eu posso responder agora? Pode. Pode falar mais 1 hora, André, né, que você pergunta. É isso. A questão é que, na verdade, Marlon, o que a gente precisa? A gente precisa ampliar o número de profissionais na rede São Gonçalo, né, de acordo com a necessidade específica da criança, né? A política, inclusive, ela define, São Gonçalo tentou implantar isso, né, a educação bilíngue, né? Então, essa criança, o profissional de Libras, ele é primordial, né? Eu acho que é importantíssimo que a gente comece a ampliar o número de profissionais concursados na rede pública de São Gonçalo, porque São Gonçalo ele tem o profissional concursado, mas é um número muito reduzido de pessoas que passam no concurso. É preciso ampliar o número, né, não só do intérprete, como do instrutor de Libras, para que desde cedo essa criança surda, né, ela tenha acesso à língua, porque a língua é pela língua que a gente coloca para dentro do aparelho psíquico, né? A língua é um dos maiores sistemas simbólicos que nós temos. Além da entrada do sentido, o sistema simbólico, a língua é muito importante. Então, a criança surda, ela tem direito ao ensino, né, e aprendizagem da língua brasileira de sinais. E eu vejo, Marlos, que é uma coisa que a gente pode fazer no governo futuro, e talvez, assim, a gente precisa colocar Libras como língua, como disciplina, né? E como ensino a ser trabalhado desde a educação infantil. Eu sei que a educação infantil não é disciplinada, estou falando que a Libras ela tem que estar presente desde a educação infantil e tem que constituir o bloco comum das disciplinas do ensino fundamental em diante. Por quê? Porque nós temos que aprender Libras porque é a nossa língua, é a língua do nosso povo surdo. Entendeu? E a gente A gente ensina inglês, mas não ensina a nossa segunda língua, a primeira língua do nosso povo. Como é que pode isso? Não é tão simples assim. Grande proposta, Eva. Grande proposta. E nós no PDT, a gente está começando a fazer discussão de futuro programa de governo, das propostas para o pleito desse ano. E essa questão que você está agora propondo da inserção do ensino de Libras no ensino fundamental, eu acho que é uma grande proposta. No currículo. Vamos parar currículo escolar. Não tem necessidade. Assim, nós temos uma base nacional comum curricular, mas que vai atender a necessidade. A gente cumpre a base nacional comum, insere a língua brasileira de ensinar no nosso currículo. Gente, vai ser muito rico para todo o Brasil. A gente precisa aprender, pelo menos para São Gonçalo. Entende? Nós não vamos falar a língua do outro, nós vamos falar a língua do opressor, que é necessário falar, porque senão a gente não acessa conhecimento, mas e a língua do nosso povo surdo? Do nosso povo todo, né? O português, né? A língua portuguesa e a língua brasileira de sinais. Elas têm que ter um status aí muito equiparado, se a gente está falando de justiça social. Né? Grande iniciativa. Acho que a gente termina esse bate-papo de hoje já com uma proposta para o futuro, né, para a gente continuar esse debate, continuar essa discussão.
E, Elva, quero muito te agradecer por essa oportunidade de eu aprender mais contigo, da gente estar conversando com centenas de pessoas. Teve momentos aqui na live aqui que eu vi que tinham mais de 200 pessoas simultaneamente acompanhando, e até agora tem mais de 190 agora no final. Então, esse é um tema que eu tinha certeza que as pessoas têm muito interesse de debater, e não dava para a gente começar a discutir educação, e por isso que eu fiz esse convite para você, porque eu ainda quero fazer vários papos sobre educação, mas o primeiro papo tinha que ser sobre educação inclusiva, primeiro para destacar esse compromisso, essa importância da educação inclusiva, e também ressaltar o teu trabalho, tua luta, tua história no nosso município em relação à inclusão na educação, nas nossas escolas de ensino fundamental, e dizer que a gente vai passar por esse momento, um momento difícil, mas se a gente estiver com essa fé que você falou, a importância da fé em Deus e a fé na ciência, eu não tenho dúvida de que a gente vai superar isso o mais rápido possível e voltar para o convívio social. Então, quero te mandar um grande abraço, Elva, um grande abraço para você. O Rogério, como é que tá? Para a Mariana? Todo mundo bem, graças a Deus. Tudo bom. E, Marlos, assim, eu agradeço muito o convite e a oportunidade, né? Porque a gente precisa discutir esses temas cada vez mais, e eu sei que a sinceridade aí ao promover foi de fato considerado algo importante, e estou muito feliz me sentindo muito feliz de você ter feito esse convite para mim, né? E dizer para todo mundo aí que é meu ex-aluno, aluno, né, atual e mãe de aluno, e para o Iago, né, que eu estou com saudade dele aí, pode dizer, Ana Lúcia, pode dizer para a Ana aí, mamãe Ana, que estou com muita saudade do Iago, de tantas outras crianças que já passaram pela minha vida, eu pude colaborar, e eles colaboraram muito mais comigo. É um momento difícil, nós vamos passar, e se vier o golpe agora, a educação inclusive, a gente vai resistir também, né? Porque quem está na sala de aula somos nós, quem está na escola somos nós, e nós sabemos fazer bem feito. É isso, muito obrigada, e um abração a todo mundo aí. Obrigado, Elva. Grande abraço, grande beijo, e parabéns a você e a todos os profissionais de educação pelo trabalho, antes e durante toda essa pandemia, enfim, nessa nova adaptação de trabalho, que não está sendo fácil, como você ressaltou, mas que o compromisso dos profissionais de educação com seus alunos é o compromisso sempre que vem em primeiro lugar, e por isso que, mesmo nessa dificuldade toda, vocês conseguem estar próximo dos alunos de vocês, transmitindo o conhecimento, levando a tranquilidade que só o professor pode levar para o aluno. Então, parabéns aí para você, Elva, para todos os professores, todos os profissionais de educação. Grande abraço, grande beijo. Valeu. Fica com Deus. De longe pode. De longe pode. Tchau. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Olá, tchau, tchau. Desligou. 1, 2, 3 e já. Tchau.